pessoal, a gente então vai começar a segunda parte do estudo de termologia, falando agora dos processos de transferência de calor, ok? Na primeira parte, a gente falou bastante de calor, temperatura, e falamos das escalas que nós usamos para medir a temperatura. O ponto principal da aula é a diferença entre calor e temperatura, certamente. Muito bem, uma vez que a gente sabe que para que os corpos troquem calor, é preciso que haja uma diferença de temperatura, o segundo passo é tentar entender como esse calor é transferido. Né? Qual é o mecanismo? Isso, então, a segunda parte do assunto, ela vai discutir todos os conceitos por trás da propagação do calor. Tá? A terceira parte, que é o que a gente vai estudar na próxima aula, é justamente o cálculo desse calor transferido. Tá? E aí envolve o que macete e o que mole, beleza? Então, vamos começar olhando para uma figura. Ela está meio borradinha, tá, gente? Eu acabei ampliando ela demais, não precisava ter ampliado tanto assim. Acabou que a gente perdeu um pouco da nitidez aqui, mas enfim. Bom, essa figura, ela mostra pra gente 3 eventos cotidianos. Né? Aliás, os 3 eventos aqui têm tudo a ver com o sábado, né? O segundo evento tem a ver com Cuiabá, especificamente aqui. Esse aqui é maravilhoso, eu tô com uma vontade de comer um churrasco em galera, gente, se vocês soubessem. Eu tô com carne aqui em casa, mas vou fazer sozinho, pra mim, né? Não tem sentido, né? E aqui a gente tem a galerinha naquele lugar que todos queríamos estar. Acredito eu, né? Acredito eu que todos nós queríamos estar ali. Tipo, onde você também queria estar? Ali. Exato. Aliás, a gente, né, o ideal seria isso e isso ao mesmo tempo. Hã? Certo? Isso aqui nem precisa ali. Mas isso aqui com isso. Você não come carne, Mari? Puta, que sorte, cara. Eu já tentei 2 vezes. Já tentei 2 vezes. O máximo que eu consegui ficar sem comer carne foram acho que uns 6 meses, mais ou menos. Comi bastante ovo, aí eu comecei a. Eu não sei se. É por questão de acho que compensação, né? Eu acabei comendo muito ovo e muito queijo. E o meu colesterol foi lá pra cima. Aí eu fui ao médico, eu fiz o exame, meu colesterol estava muito alto. Aí eu falei o que estava acontecendo. Ele falou: olha, tudo bem que você queira parar de comer carne, né? Mas não dá pra ficar comendo muito ovo, né? Eu tenho um amigo. Meu, você não sabe, cara. Eu tenho um amigo, Vi. Ele ficou. Ah, você conhece, meu amigo. O Tiago do Poliedro. Sabe o Tiago do Poliedro, de biologia? O Tiago, Vi, ele ficou uns 6 anos sem comer carne, cara. Uns 6 anos. E aí ele desencanou também. Aí eu falei pra ele assim, falei, porra, por que... é que eu não chamo ele de Tiago, né? A gente chama ele de Gomo. Eu falei, Gomo, mas meu, por que você voltou? Ele falou, cara, você não vai acreditar no que eu tinha vontade de comer. Eu falei, o quê? Salsicha. Salsicha, cara. Aí ele comeu, aí acabou, voltou. Acabou que voltou. Você acha? Meu Deus, né, cara? Meu Deus. Cara, tem tanta carne boa pra comer. É salsicha, cara. Eu gosto de salsicha, né? Eu comi muitos anos da minha vida salsicha. Miojo e salsicha. Aí e assim, teve uma época quando eu morava sozinho que eu comia salsicha com tudo. Então eu já cheguei a comer salsicha com feijão, salsicha com arroz, pão Pullman com salsicha, tudo, tudo. Enfim. Ai, gente, hoje o papo tá bom, hein? Hoje o papo tá bom. Ó, o que essas 3 imagens nos mostram? 3 maneiras de você. Ai, puta, vocês são esfomeados. Olha, a outra já comeu pastel. Nossa, vocês almoçaram, gente? Almoçaram, né? Pelo visto, não, né? Vocês parecem um mandruvá, velho. Pelo amor de Deus. Fome emocional, verdade. Isso é verdade, viu, Poli? Isso é verdade. Esse negócio de fome emocional é foda. Quando eu fico ansioso, e engraçado, né? Tem gente, a Tati, por exemplo, minha esposa, quando ela perde a fome, quando ela fica muito nervosa, ela perde a fome. Já tô lanchando. O cara almoça meio-dia e meia, quando é 3 da tarde, tá lanchando. Ai, ai. Adoro. A Cecília, quando vai na casa da minha sogra, é assim: ela come de manhã, aí no almoço, lanche da tarde, janta e ceia.
A menina vem que parece uma rolha. Impressionante. Ó, o que essas três formas, essas fotos mostram? As três maneiras que nós conhecemos de propagação de calor. A primeira, você tem a carne em contato com uma chapa quente. Sai da frente. Sai que os moleque é chapa quente. Condução, certo? Condução. Aqui nós temos o ar-condicionado, que a gente vai trabalhar para entender o processo de convecção. Né? Os ares condicionados são instalados na parte superior dos cômodos, né? Geralmente por conta da convecção. Né? E aqui é o terceiro caso, que é a radiação, ou irradiação da energia. Né? Tem bastante coisa para a gente comentar aqui. Tá bom? Beleza. Então, vamos começar a falar de cada um dos processos. Aqui a gente tem uma figura, gente, de um experimento feito em laboratório para que nós possamos medir a capacidade de condução de calor. Né? A condução de calor, gente, o processo de condução ele é um processo eminentemente mecânico. Mecânico. Como assim, Danilo? Imaginem a barra metálica aqui, ó, colocada em contato com dois corpos de temperaturas diferentes, ok? A temperatura do corpo 2 é maior que a do corpo 1. O que significa, então, que o calor vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, ou como a gente costuma chamar de maneira popular, né, de corpo mais quente para o corpo mais frio. Muito bem. Como é que essa condução acontece, gente? Vamos pensar o seguinte, ó. Se desse lado a temperatura está maior, vocês concordam comigo que a agitação das moléculas aqui é maior do que a daqui? Quando você coloca a barra em contato, as moléculas vão se chocando uma com a outra. Então, as moléculas que estão super agitadas aqui, ó, elas vão se chocando com as moléculas, as partículas da barra, que vão se agitando também. E essa agitação ela vai sendo transferida. Né? Fazendo uma comparação macroscópica, é como se fosse uma transferência de quantidade de movimento. A partícula bate na outra, transfere quantidade de movimento para ela bate na outra, transfere quantidade de movimento, e assim o calor vai se propagando. Ou seja, é muito importante a gente entender que na condução eu preciso de um meio material. A condução ela só ocorre em meios materiais, ok? Isso é bem importante. Ok. Do ponto de vista quantitativo, e aí entra uma questãozinha meio chata, né? A gente pode definir dois conceitos importantes. O primeiro conceito é o conceito de fluxo de calor. Fluxo de calor. Tá? Como a condução é dada a partir de meios materiais, eu posso determinar a grandeza fluxo de calor e eu vou chamá-la de φ. É o φ maiúsculo, tá? Ele é assim, ó. A gente representa ele assim. Esse tracinho aqui de baixo não tem. Isso aqui foi um erro meu. Peraí. Isso eu consigo... consegui. Pronto. O que é o fluxo de calor, gente? É a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Alguém aí tinha falado no começo da aula, eu me lembro, no chat, sobre potência. Veja que nesse contexto, o fluxo de calor ele pode ser enxergado como uma espécie de potência. Porque veja para a unidade disso, né? Se calor é energia, nós podemos quantificá-la em joule, por exemplo, no sistema internacional. Embora não seja comum, né? A gente usa caloria mais, mas no sistema internacional é joule. O que é joule por segundo, gente? O que é, alguém aí, por favor, o que é joule por segundo? Peraí que já apareceu aqui. Nossa, hoje vocês estão rápidos, cara. Aê! Watts. Deu para entender? É basicamente isso. Tá? Agora, Danilo, do que é que depende o fluxo de calor? Então, o fluxo de calor, ele depende de três coisas. Na verdade, não três, né? Primeira,
o tipo de material. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma tabela. Para a gente conversar um pouco sobre isso. Né? Por experiência própria, vocês sabem que existem materiais melhores condutores do que outros. Tá? Basta você fazer uma experiência bastante simples na sua casa que você vai verificar isso. Se você pegar 2 colheres de mesmo tamanho, uma feita de metal e outra feita de madeira, e colocá-las na chama do mesmo bico de fogão, e ficar segurando nas extremidades, você vai perceber que a colher de metal esquenta mais rapidamente. Veja que eu não estou falando que ela esquenta mais. Ela vai esquentar mais rapidamente. A questão aqui é diferente. Né? Por quê? Porque o metal ele tem capacidade de transferir mais calor por segundo. A questão de esquentar mais ou menos vai depender de quanto tempo você deixa ela no fogo. Né? Se você deixar as duas no fogo, tipo 10 segundos, bom, quem cozinha sabe disso. Né? Você deixa, às vezes, você está lá meio quietinho lá, fazendo a comida, aí você deixa a colher dentro do arroz ou dentro do feijão e vai fazer outra coisa. Quando você volta, a colher está pelando. Quando a colher é de madeira, isso não acontece. Tá? Então, essa característica, ela é uma característica específica do tipo de material. Tá? Uma propriedade específica, condutividade térmica. Muito bem. Outra coisa, ela depende da variação de temperatura. Espera aí. Da variação de temperatura. Só, né? E você sabe que o plástico, inclusive, ele não é tão bom condutor, né? Inclusive, o problema do plástico que você estava falando aí, ô Mari, as substâncias orgânicas, em geral, elas são termossensíveis, tá? O que isso quer dizer na prática? Por exemplo, quando você pega sal é inorgânico, né? Quando você pega um sal e aquece, ele derrete. Ok. Então você aquece o sólido, ele vira líquido, né? Geralmente, orgânico não faz isso, tá? Orgânico, quando você aquece, ele degrada. Né? Basta você pensar, por exemplo, no que acontece quando você põe açúcar no fogo. Né? Quando o açúcar vai ficando caramelo, aquilo é uma reação química. Você não está derretendo o açúcar, como muitas vezes as pessoas de maneira mais corriqueira costumam falar. Ah, derrete o açúcar para virar caramelo. Não, não, não. Aquilo é outra substância. Tanto é que tem outro gosto. Né? Você vai aquecendo. Inclusive, gente, como eu não estudo gastronomia, mas eu tenho curiosidade. Cada tipo de caramelo é uma reação diferente. Vocês não têm noção. À medida que você vai aquecendo o açúcar, ele vai se tornando caramelos mais escuros, né? Vai mudando o gosto do caramelo. Cada tipo de caramelização é uma reação diferente. É uma coisa muito louca. Se você deixar ele aquecer demais, ele vira carvão. Torra o açúcar. Porque aí você não consegue mais obter. Tá bom? Outra coisa que interfere... a questão da variação de temperatura. O que a gente observa na prática, gente? Quanto maior a diferença de temperatura, maior é o fluxo de calor. Maior é o fluxo de calor. Então significa assim, quando você encosta a sua mão num cubo de gelo, você tem um baita de um fluxo de calor. Quando você encosta a sua mão, né, a nossa mão está aí 35, 36 graus. Quando você encosta a sua mão, perdão, num corpo que está a 30 graus, você perde menos calor. E é aqui que está o ponto da questão do vestibular. Por que no dia que está quente... Perdão, gente. Desculpa. Por que nos dias que estão quentes, nós sentimos a sensação de abafado? Aquela sensação de abafado que nós sentimos, gente, na verdade, é uma diminuição do fluxo de calor do seu corpo. Porque, em geral, né, eu falo em geral porque quem mora em Cuiabá sabe que isso não é assim. Mas, em geral, a gente tende a estar em ambientes onde a temperatura média está abaixo de 38 graus. Então, via de regra,
o teu corpo quase sempre perde calor para o ambiente. E, gente, essa perda de calor ela é fundamental. Porque para pensar, dada a biologia, as suas células não estão produzindo ATP, não estão produzindo energia. Então, cada célula que você tem no seu corpo, gente, é como se fosse o motorzinho de um carro. O motor esquenta, não esquenta? Como é que a gente consegue evitar que o motor pare de funcionar? Você tem que fazer o motor ficar perdendo calor. A perda de calor, ela depende muito da variação de temperatura. Então, quando você está num ambiente, por exemplo, que está a 35 graus, como o teu corpo está uns 37 por aí, você tem uma variação de temperatura muito pequenininha. Muito pequenininha. Essa variação de temperatura muito pequenininha faz com que o teu corpo perca calor com menos fluxo. E é isso que dá a sensação de desconforto. O desconforto que nós temos perante as situações, entre aspas, muito quentes ou muito frias, tem a ver com fluxo. Quando você está num ambiente muito frio, de temperatura muito baixa, o teu corpo perde calor muito rápido. O fluxo é maior, certo? E essa é a justificativa básica, por exemplo, de aquelas pessoas que às vezes os caras vão para aquelas regiões muito frias, né? E o cara fala, ó, você não pode ficar 15 minutos aqui, senão você vai começar a ter hipotermia. Porque a variação de temperatura é tão grande entre o teu corpo e o meio externo que você vai perder calor tão rápido que o teu corpo não dá conta de produzir calor. Porque vamos pensar na homeostase. Pensa que num ambiente em equilíbrio, o teu corpo ele tem que perder calor com a mesma taxa que ele produz. Olha que coisa muito complexa. Para você conseguir manter a tua temperatura constante, você precisa produzir calor com o mesmo fluxo do que você perde. Isso explica algumas questões que a gente muitas vezes ouve, que tem um fundo de verdade, né? Por que no frio dá mais fome? É simples de você pensar por que no frio dá mais fome. Porque no frio, a cada hora, você perde muito mais energia do que no quente, no calor. O fluxo de calor no nosso corpo, quando está muito quente, ele quase zera, né? Isso. O frio, quando a gente sai da piscina, é uma outra questão que tem a ver com o fluxo também. Porque quando você sai da piscina, você está molhado. Então, a água começa a evaporar. Então, ela também começa a roubar calor da sua pele. Então, o fato da tua pele estar coberta de água faz com que isso aumente o fluxo de calor, tá? A água rouba o calor da tua pele, evapora, e inclusive isso é a explicação física, né, para o mecanismo de sudorese. É para manter a homeostase. Né, eu quero manter meu corpo, porque para pensar, gente, nós somos um corpo que produz energia. Mas, ao mesmo tempo, nós perdemos energia. Como é que você garante a homeostase de temperatura? Você tem que igualar o fluxo de produção de energia, que isso quem manda é as tuas células, com o fluxo de perda de energia por conta do ambiente. Ok? Beleza. Aqui vai uma coisa na esteira do assunto, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Vocês já chegaram a ver alguma vez cenas de resgates onde os bombeiros embrulham a pessoa num alumínio? Num papel alumínio? Né? Mais do que um cobertor, a pessoa é embrulhada num papel alumínio, como se ela fosse um frango. Justamente porque o alumínio diminui a perda de calor por irradiação. Então, quer dizer, você está tentando diminuir o fluxo de calor. Quando você cobre uma pessoa, você está fazendo com que a temperatura do ambiente ali aumente um pouco. Gerada pelo próprio calor da pessoa, né? Então você diminui a perda de calor. Por isso que a pessoa para de sentir frio. Né? É muito importante que a gente saia dessa aula entendendo que as sensações de frio e calor têm a ver com fluxo. Tá? Beleza. Isso significa que, então, em última análise, né, se você encostar num corpo mais quente, você começa a receber calor. Você quer ver um exemplo muito interessante? Se algum de vocês aqui algum dia já teve queda de pressão em sauna, sabe do que eu estou falando. O cara vai lá todo malacão, né? Toma 10 cerveja, já tá loucaço, aí ele fala, puta, agora eu vou tomar uma sauna.
Dá 3 minutos o cara tá passando mal. Justamente porque na sauna acontece o inverso. O teu corpo começa a receber calor. Qual é o mecanismo para garantir a homeostase que o seu corpo faz quando ele começa a receber calor? Alguém sabe? Piscina termal, a mesma coisa. Quando eu fui para a Olímpia o ano passado, nossa, cara, meu Deus do céu, tem uma piscina termal lá, quase desmaiei também. Já tava meio balãozão, tá ligado? Já tá umas 2 a mais, já tá bonitão. Aí você sente. Por que cai a pressão? Alguém imagina? Biologia, vai. Isso aí vocês são bons. Qual é o mecanismo homeostático que garante isso, né? Por que cai a pressão? Vamos ver. Ao contrário, né? Fer, ao contrário. Dilatação, tá? Porque acontece assim, se o seu corpo começa a perder pouco calor, ou pior, começa a ganhar calor, o que teu organismo tende a fazer? Aumentar o calibre dos vasos para perder mais calor. Né? Essa queda, e aí é um efeito em cascata, que foi o que a Yara emendou aqui na sequência. A queda de pressão aqui vai causar um problema no batimento cardíaco, a vasodilatação, né? Por isso que quando você tá. Pode perceber, quando a gente está calor, qual é a primeiro sinal que você está com muito calor? Você começa a ter rubor. Você fica vermelho. Quando você corre, sai da academia, você está vermelho. Por quê? O teu organismo, para aumentar a perda de calor, ele aumenta o calibre dos vasos. Sobretudo dos vasos que estão na parte de baixo da derme, né? Eu não lembro qual que é vascularizada agora, hipoderme. Não me lembro agora. Mas enfim, tá? E aí você acaba caindo a pressão por causa disso. Tá? Ó, terceira coisa que interfere. Comprimento do condutor. O que faz sentido, né? Por exemplo, se essa barra metálica for muito longa, o fluxo de calor é menor. Tá? Beleza? Se essa barra é mais curtinha, o fluxo tem um caminho menor para seguir, então ele vai mais rápido. Tá? E a outra coisa é a área. Opa. Olha, falei, opa, apareceu aqui. Ah, porque está legendado. Olha, eu não quero isso. Área do condutor. Cara, eu não sabia que tinha esse negócio aqui. Olha que legal. Peraí, rapidinho, gente. Oi, pessoal. Peraí. Ué, não tá... Ó, agora apareceu, ó. Vocês estão vendo isso? Que coisa linda! Eu amo vocês. Ah, quero ver como ele traduz isso. Tô de cara, gente. Chega. Chega de zoeira. Tudo bem. Tá, agora presta atenção. Todos esses fatores podem ser relacionados de maneira quantitativa. Vamos parar para pensar um pouco. Ó. O fluxo depende do tipo de material, variação de temperatura, comprimento e área. Tá? Então vamos pensar. Ó. O fluxo ele depende do tipo de material. Essa dependência do tipo de material ela vai ser traduzida por uma constante K. Essa constante K ela vai se chamar condutividade térmica. Eu gosto de fazer uma ponte com a química aqui pelo seguinte. Eu gostaria que vocês tentassem me explicar, se possível, qual a propriedade microscópica dos metais que os tornam bons condutores térmicos. Por exemplo, quer ver uma situação? Metal é um excelente condutor térmico.
Composto iônico é um péssimo condutor térmico. Por que isso acontece? O que vocês acham? Para pensar assim, quer ver? Ó? Repito. Eu quero saber o seguinte. A gente conhece os metais como sendo excelentes condutores térmicos. São mesmo, né? De fato. Por isso que panela é feita de metal. O que tem dentro da estrutura de um metal que faz com que ele seja um bom condutor térmico? E aí, para fazer um contraponto, né, com os metais, que são bons condutores térmicos, eu citei o exemplo de compostos iônicos. Por exemplo, sal é um péssimo condutor térmico. O que tem que ter na estrutura de um material? Deixa eu ver aqui. Não, tá certo, é por aí mesmo. Porque para pensar, Yarinha, o que proporciona a condução? Não é movimento de partícula? Se você tem partículas com liberdade de movimento, faz sentido que o metal seja um bom condutor. A estrutura de um metal tem os tais elétrons livres, né? O tal mar de elétrons. Então, quer dizer, dentro da estrutura de um metal, você já tem partículas com bastante mobilidade. Isso tornaria, por exemplo, o metal melhor condutor do que um composto iônico, melhor condutor do que um composto covalente. Né? A madeira, por exemplo, ela não é um bom condutor. Por quê? Porque provavelmente as partículas na estrutura estão praticamente imóveis. Então, quer dizer, se a estrutura do material ela não tem partículas com liberdade de movimento, provavelmente ele não vai ser bom condutor. Então é por aí mesmo, tá? Beleza. Outra coisa. Quanto maior a área do condutor, mais o calor consegue escapar. Aí eu convido vocês a imaginar uma situação que é mais ou menos assim. Imagina que o condutor é uma mangueira e o calor é água. O que nós estamos tentando dizer aqui é que quanto maior a área de contato entre as coisas, mais calor passa. Então, quer dizer, se essa barra for fininha, passa menos calor por segundo. Se essa barra for grandona, passa mais calor por segundo, tá? É basicamente nessa mesma ideia. Cuidado, né? O grafite, ele é bom condutor de eletricidade. De calor, eu não sei se ele é tão bom, não. Tá? Eu não tenho certeza. Eu nunca ouvi falar sobre condução térmica de grafite. Né? Os elétrons do grafite, eles têm uma liberdade de movimento também. Né? E é justamente essa liberdade de movimento que proporciona a condução elétrica. Mas eu não sei se o número de elétrons é tão grande a ponto dele ser um bom condutor. Eu confesso para você que eu nunca vi sobre isso, na verdade. Quando a gente geralmente fala do grafite na aula, a gente fala da condutividade elétrica dele, né? Mas, partindo dessa premissa, né, de que ele tem uns elétrons com liberdade de movimento, eu diria para você que talvez ele não seja tão bom condutor quanto o metal, tá? Ele fica incandescente, fica. O grafite fica incandescente. Ele emite luz. Emite luz. O efeito Joule. É que o efeito Joule, Fer, ele é um pouquinho mais amplo. Né? O efeito Joule, na verdade, é qualquer tipo de energia transformada em calor. Ela pode ser uma energia elétrica. Então, por exemplo, o resistor faz isso. O resistor é feito para funcionar com o efeito Joule. Ele é feito para esquentar. Né? Eu também posso ter... uma coisa puxa a outra. É porque assim, a corrente passa no resistor, essa corrente faz com que as partículas estejam em movimento, isso gera atrito, que gera calor, tá? Deixa eu ver aqui o que você falou. Então, ela fica incandescente por causa da energia, de maneira geral.
A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu já conversei com vocês em algumas aulas sobre a história da radiação do corpo negro. É que assim, quando você aquece um corpo, ele vai emitir luz. Não tem como não... É que às vezes a gente não enxerga a luz. Né? O nosso corpo, ele está emitindo radiação. Só que está num comprimento de onda que nós não conseguimos detectar, que é o infravermelho. Né? Quando você, às vezes a gente vê na televisão, né, o pessoal usando aqueles binóculos infravermelhos, é basicamente isso, né? O binóculo ele só enxerga o que está vivo. Então, se você apontar um binóculo de infravermelho, por exemplo, para um corpo que está inanimado, ele não vai conseguir captar a energia daquele corpo. Ele precisa emitir energia, tá? Beleza? Beleza. Tá, continuando aqui. Peraí. Não sei. Bom, eu ia falar uma coisa idiota agora, né? É que ela perguntou para mim, qual que é o nome do cara que estudou a fórmula? Eu nem sei se eu ia falar assim, eu não sei se ele tem nome. Claro que ele tem nome, né? É uma pessoa, mas eu não sei quem é não. Não sei. Tá? Aí outra coisa, ó. Que mais que a gente imagina? Quanto maior a variação de temperatura, mais fluxo. E quanto maior o comprimento, menor o fluxo. Porque o calor tem que andar mais. Se o calor tem que andar mais, menor o fluxo. Então, quer dizer, das grandezas que a gente está analisando, a única que é inversamente proporcional é o comprimento. O comprimento eu vou chamar de L, tá? Comprimento eu vou chamar de L. Tranquilo? Beleza. Tá aqui. Aqui, gente, as unidades elas vão depender um pouquinho desse cara, ó, do coeficiente. Por exemplo, a área pode ser dada em metro quadrado? Pode. O comprimento pode ser dado em metro? Pode. Em geral é, porque é sistema internacional, né? Se você pensar no sistema internacional, Fourier, boa. Esse também é outro que está em todas, viu? Esse é outro. O Fourier trabalhou na mecânica, tem na matemática, série de Fourier, esse é outro também que não sossegava. Tá? Se a gente estiver trabalhando no sistema internacional, então, ó, SI. O fluxo é joule por segundo, né? Ou no máximo caloria por segundo. No SI, a área está dada em metro quadrado. A variação de temperatura é dada em Kelvin. Tá? Porque no SI a temperatura é dada em Kelvin. E o comprimento é dado em metro. Tá bom? Beleza. Podem tirar print que eu quero mostrar para vocês uma tabela. Para a gente entender um pouquinho melhor isso. Aqui nós temos a condutividade térmica de alguns materiais. Olha aqui. Né? Eu chamo a atenção de vocês para algumas coisas bem legais da gente analisar. Olha só. Dentre os metais, você tem alguns metais melhores condutores do que outros. Né? Aqui eu gosto muito de comparar as panelas de alumínio com panela de ferro. A panela de alumínio, que é a maioria de vocês tem em casa, eu também, ela esquenta super rápido. Você põe no fogo, em 5 minutos ela está pelando. Não sei se alguém já teve oportunidade de cozinhar com panela de ferro. A panela de ferro, galera, demora para esquentar. Mas também quando esquenta para esfriar, é o oposto também, né? É a mesma coisa, demora. Justamente porque você vê a condutividade elétrica, a condutividade térmica do ferro é bem menor. Tá? Olha o vidro. O vidro já tem uma condutividade bem menor. Bem menor. Ou seja, o vidro ele é refratário, vamos dizer assim. Né? Quando você quer dizer que o material não é muito bom condutor, ele refrata, ele não deixa passar direito. Né? Tijolo, olha o tijolo. Bem baixinha. Né? Veja que tijolo e madeira têm condutividades bem baixinhas. Né? Só que a madeira é pior que o tijolo. Então, quer dizer, em regiões muito frias,
é um bom negócio construir casa de madeira. Né? Em países onde você tem invernos extremamente rigorosos, na Europa, né? Principalmente na parte ali da parte norte da Europa, até mesmo no Canadá, a gente vê em filmes, ou se vocês já foram para o exterior, já devem ter visto, muita casa de madeira, né? E a gente, o brasileiro em particular, ele tem um pouco de estranheza em relação às casas de madeira, né? Fala, pô, mas esse cara faz casa de madeira, cara. Por que não faz de tijolo? Um dos motivos é o problema do isolamento, né? Uma coisa é você estar num ambiente como Santa Catarina, que quando faz frio pra caramba, faz tipo -2, -3. Outra coisa é você estar em Toronto, que faz -40. Né? É uma outra realidade. Né? Então, isso explica muito dessas questões culturais que a gente vê, que na verdade não é cultural, né? É mais mesmo da necessidade. Tá bom? Olha o ar, gente. Olha o ar. Como ele não é um bom condutor. Tá? E aí tem outras coisas, ó, material sintético, ó, tá? Poliestireno, tá? Isopor, tá? Beleza. Isso também explica, né, por que um cobertor nos conforta muitas vezes, né? Porque quando você se embrulha num cobertor, você coloca uma camada de ar entre você e o cobertor, e o ar meio que não deixa o calor passar, né? Beleza? Tranquilo? É simples, né? Convecção. Convecção. A convecção, ela é um tipo de troca de calor que também está associado a meios materiais. Né? Só que a convecção, ela está mais relacionada a fluidos. Fluidos. A gente pode dizer que os fluidos trocam calor por convecção. Inclusive, muitas esse fenômeno é muito utilizado, por exemplo, para quem trabalha com a parte de meteorologia, né? Lá na USP tem um curso de física, né, de bacharelado, licenciatura, e tem uma modalidade do curso de física que é meteorologia. Então o cara vai estudar a formação de frentes frias, formação de ciclone, né? E a corrente de convecção nesse tipo de área de conhecimento ela é extremamente importante. Em particular, para o vestibular, a gente pode usar a ideia da convecção para explicar alguns fenômenos ambientais comuns, tá? Então a coisa funciona mais ou menos assim, né? Aqui você tem um fluido, tá? Uma chaleirinha lá com líquido, e aí o calor ele vem de baixo para cima, tá? Quando o calor entra em contato com a água, primeiro vale a pena lembrar que o calor ele flui pela panela por condução. Então a panela é um meio material, certo? O calor sai da chama e passa pela panela por condução. Quando o calor chega em contato com o fluido, ele começa a aquecer a parte inferior, né? Porque é o lugar que está mais diretamente próximo da fonte. Essas moléculas, esse fluido que é aquecido aqui, ele dilata. As moléculas começam a se agitar, começam a ocupar um espaço maior, e aí você começa a perceber, a gente começa a detectar no fluido uma mudança de densidade. A região que fica aqui embaixo, ela se torna menos densa. E o fato dela se tornar menos densa faz com que ela comece a empurrar as moléculas que estão acima dela. Como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, toda vez que uma molécula sobe, uma outra é empurrada para baixo. E aí você estabelece o que a gente chama de corrente de convecção. Essa corrente de convecção, no limite, ela vai deixar o líquido todo com a mesma temperatura. Porque o líquido começa a se mexer, certo? E esse movimento de convecção acaba fazendo com que o líquido se misture, tá? Gente, correntes de convecção ocorrem também no mar, tá? Ocorrem no mar. Por exemplo, geralmente ocorre corrente de convecção em regiões onde você tem vulcões submersos, né? Principalmente naquela parte próxima do Havaí, ali tem muita atividade vulcânica, né? No Pacífico e tal. Que de Pacífico só tem o nome, né? Também. Então, imagina, por exemplo, um vulcão lá embaixo, né? No mar. Ele vai aquecer aquela massa de água
essa massa de água sobe e manda... Esse tipo de evento é super importante nos oceanos, né? Porque ele faz com que a matéria orgânica circule, tá? Beleza? Em relação à convecção, eu queria primeiro comentar... peraí que estão chamando aqui, peraí. Isso! Olha! Os caras desenterraram aqui. Boa, Marie! Ressurgência. Quem não sabe o que é ressurgência, procura esse assunto, tá? Ele é importante. É lá da biologia. Tá? Pergunta pro Rodrigo, Sara Giotto, quem for o professor de biologia de vocês. Tá? Mas se informem sobre esse assunto que ele é interessante. Da ressurgência. Gente, a história da brisa marítima, né? Esse exercício, na verdade, esse estudo de caso, ele é um estudo de caso que envolve o conceito de convecção e ele é frequentemente usado para vestibular. Tem uma parte aqui da história que a gente não vai entrar muito no detalhe, tá? Então, como que funciona o lance? Aqui nós temos o dia e a noite, tá? Mesma praia, mesmo mar, tananã. Durante o dia, veja que o sol ele está iluminando tanto a água como a areia, tá? Ou seja, os dois estão recebendo a mesma taxa de calor, tá? Acontece que, por um motivo que não vou comentar agora, isso tem a ver com o calor sensível, a areia ela fica mais quente do que a água, mesmo as duas estando debaixo do mesmo sol. O fato da areia ficar mais quente do que o sol faz com que o ar da parte continental, né, se aqueça e suba. Quando esse ar quente sobe, ele cria uma zona de baixa pressão aqui. O ar está subindo, fica uma zona de baixa pressão. O que essa zona de baixa pressão faz? Puxa o ar do oceano. Tá? Então, ocorre uma ascensão dessa massa de ar, aquilo gera uma espécie de micropressão, e aí aquela micropressão puxa o ar para dentro do continente. Então, durante o dia, a brisa vem do mar para a areia. Ok? Tá? Beleza? Muito bem. Só que quando o sol vai embora, aí a história inverte. Por quê? Assim que o sol vai embora, a areia esfria. A areia esfria. Só que a água continua mais quente, né? Quem nunca entrou numa piscina de noite que parece estar entrando no chuveiro às vezes, né? Fica super quentinha a água. A água é um bom armazenador de calor, tá? Isso tem a ver muito com o calor específico da água. Por isso que eu falei, não dá para entrar muito no detalhe. O fato é que, por conta desse calor específico, ou calor sensível, agora você tem uma inversão da corrente de brisa, né? O ar quente está no oceano, não está mais no continente, ele sobe e cria uma zona de baixa pressão. Quando o ar sobe e cria uma zona de baixa pressão, o ar frio é puxado para fora, tá? Então, guardando, durante o dia, a brisa vem do continente para o oceano. Do oceano para o continente. E durante a noite, do continente para o oceano. Tudo bem? Beleza? Essa questão, ela é a mais comum que aparece sobre convecção. Só que eu gostaria também de citar uma situação que tem muito a ver com nós na química. O problema da inversão térmica. Né? O problema da inversão térmica ocorre justamente quando a corrente de convecção na atmosfera é interrompida. Tá? O que ocorre normalmente? Né? Aqui você tem a fotinho de uma cidade, tá? Produzindo bastante poluição. Tá? E numa situação normal, a temperatura da atmosfera ela tende a diminuir conforme você se afasta da Terra, da superfície. Ô, gente, vocês conseguem imaginar por que isso? Eu vi uma charge um dia, era num livro de química, acho que era do Garfield, ou não lembro. E ele meio que perguntava assim, mas espera aí, por que se eu
vamos supor que você pega um balão. Você vai subindo. Conforme você vai subindo, você não vai se aproximando mais do Sol? Se você vai se aproximando do Sol, por que a temperatura numa situação normal ela vai diminuindo? Porque, na verdade, gente, a sensação de calor que nós temos na Terra, nós temos porque a gente está perto do chão. Fazendo uma comparação meio besta, imagina que você tem uma chapa bem quente e você aproxima a sua mão da chapa sem encostar. Você concorda que quanto mais próximo da chapa, mais quente tá? Então, na verdade, a sensação de calor que a gente sente, pessoal, é o calor que bateu na Terra e está tentando voltar para o espaço. Né? Por isso que as ilhas de calor são ambientes, geralmente, onde você tem muito concreto. O concreto fica quente, ele armazena muita energia. Né? Às vezes a gente vê no final do dia, quando está aqueles dias muito quentes, anoitece, dá tipo 8 horas, você encosta na parede da casa, está quente ainda. Né? O calor ele vai irradiando ali. O que acontece é que nas épocas onde não há muita chuva e frio, isso acontece muito lá no Sudeste, quem já foi para São Paulo no inverno, já deve ter presenciado dias com inversão térmica fodida. O que acontece nessa época do ano? O ar aqui embaixo tá frio, tá? Porque a atmosfera não está recebendo muito calor. E esse degradê de temperatura, ele é perdido. Forma-se, por uma série de questões, uma camada de ar quente entre duas camadas de ar frio. E aí começa o problema. Por quê? Porque se você não tem esse degradê de temperatura aqui, ó, você não consegue estabelecer a corrente de convecção. E a corrente de convecção ela é fundamental para a dispersão dos poluentes. Né? Os poluentes eles vão se dispersar na atmosfera à medida em que você tem a corrente de convecção. E aí a gente pensa assim, bom, se você não consegue dispersar o poluente, o que acontece com a concentração dele? Aumenta. Né? Porque para pensar, gente, que ao dispersar um poluente, é como se você estivesse diluindo uma solução. Você dispersa, diminui a concentração, e aí ok. Tá? Então, o fenômeno de inversão térmica e esse fenômeno do movimento do vento, né, nas regiões costeiras, eles são dois eventos explicados por convecção. Tá bom? Tranquilo? O ar-condicionado na parte superior do teto, né, também. Antigamente, as geladeiras não tinham o freezer separado da geladeira, né? Como é hoje. Embora ainda existam geladeiras das mais antiguinhas, né? Que o freezer ele é dentro da geladeira mesmo. Então você abre uma porta só. Quando essas geladeiras foram feitas, a ideia de se colocar o freezer em cima é justamente para isso. Né? Se eu coloco o freezer em cima, eu crio uma corrente de convecção na geladeira. Então o ar quente de baixo sobe, quando ele chega ali ele esfria e desce. Então você mantém os alimentos mais resfriados. Com a separação do freezer com a geladeira, isso se tornou irrelevante. Então hoje você tem as geladeiras mais novas que tem o freezer embaixo, né, que elas chamam de inverter, né? Tipo, parece que a geladeira é de ponta cabeça. Mas porque ali você tem dois ambientes completamente independentes. O que acontece no congelador não tem necessariamente relação do que acontece dentro do refrigerador. Tudo bem, gente? Beleza? Por exemplo, esse tipo de questão, né? A gente vai percebendo que a gente vai ficando velho, né? Esse tipo de questão sumiu de vestibular. Por quê? Porque o examinador sabe que se ele colocar uma questão dessa, pode ter aluno que nunca tenha visto esse tipo de geladeira. Né? Tipo, o cara nunca viu uma geladeira com um freezer acoplado. Tá? A gente já começa, quando a gente começa a dar aula falando antigamente, putz. Beleza? Tranquilo. Terceiro processo. O terceiro processo eu acho o processo mais fantástico. Tá? Que é a radiação. O que acontece, pessoas? O calor pode se propagar na forma de ondas eletromagnéticas. Você está brincando? Não, é verdade. O calor pode se propagar na forma de ondas eletromagnéticas. Ah, Danilo, não acredito. Olha para o Sol.
Se você olhar para as duas formas de condução de calor que eu acabei de citar para vocês vão perceber que ambas precisam de um meio material. Eu não consigo criar corrente de convecção sem um meio material, eu não consigo conduzir sem um meio material. Como é que o Sol consegue trazer o calor para cá? Por radiação. Tá? Essa foto que eu coloquei aqui, eu costumo comentar ela na aula de modelos atômicos. Isso aqui é a foto do espectro de corpo negro. Tá? Paralelamente a essa foto, eu gostaria que vocês vissem esse tipo de negócio aqui, que o pessoal usa para marcar bicho lá, né? Que alguém tinha falado, acho que foi a Fer, que comentou sobre a questão de que quando você esquenta, o negócio fica brilhando. Né? Essa luz aqui, ela está sendo irradiada. Junto com ela vem calor. Tá? Não é toda radiação que transmite calor. Tá? No nosso contexto, né, dentro do que a gente vivencia aqui na Terra, tal, a radiação mais significativa para a transmissão de calor é o infravermelho. Né? Então, assim, quando a gente toma sol... mas a gente vai começando a se identificar, né? Bom, quando que vai cair a ficha? Quando que isso vai render uma sessão de terapia para você? O dia que te chamarem de tia na rua. Aí, minha filha, você vai sentar e chorar. Tia é foda, cara. Tia. Ô tia o caralho. Que tia o caramba. Ah, mas minha filha, não tem essa não. Nem fica, não pira nessa não. Então, olha só, gente, quando a gente toma sol, a sensação de calor que nós temos, ela é dada a partir do infravermelho. Tá? A vermelhidão na pele não está relacionada com o infravermelho. A vermelhidão na pele é uma resposta inflamatória que o teu organismo desenvolve porque ele está sendo agredido por radiação, sobretudo a ultravioleta. Né? Então, o processo de queimadura, ele lesa tecidos. Ao lesar os tecidos, ele causa uma resposta inflamatória. Né? E as respostas inflamatórias, elas estão identificadas por uma não sei se é uma tríade, mas acho que não é. É rubor, calor e dor. É a tríade da inflamação. Tá vermelho, tá quente e tá doendo, tá inflamado. É basicamente essas três respostas, tá? Que é justamente o que acontece no nosso organismo. Tá? Minha filha, deixa eu contar uma coisa pra vocês vão ficar de cara. Quando eu era pequenininho, por conta do albinismo, eu não posso ficar tomando sol. Então, tipo assim, na praia, quando eu vou pra praia, eu fico na praia tipo, até umas 10 horas, depois eu vou pro quiosque e fico enchendo a cara. Quando eu era pequeno, não sei exatamente em que circunstâncias a coisa aconteceu, que me deixaram no sol demais. Meu, levantou bolha nas minhas costas. Bolha. Aqui no ombro ficou uma bolha, aqui uma bolha, e uma outra bolha aqui, ó, de água. Como se eu tivesse enfiado as costas no fogo mesmo. Foi meio tenso, cara. Tenso. Foi uma expressão que, assim, foi uma experiência que eu não me lembro dela, né? Se eu fechar o olho, assim, eu não lembro. Mas eu lembro que eu senti a dor. Eu lembro. Eu devia ter, sei lá, uns 4 aninhos, por aí. E na época, ainda, deixa eu chorar mais as pitangas, que vocês vão me achar o coitadinho. Na época, não tinha protetor solar 30, 50, 70. Era 15, minha filha, e olhe lá. E era aqueles protetor que você fica bisuntado, que parece que você vai numa milanesa. Né? Então era muito mais complicado. Hoje tem protetor facial, né? Hoje você tem protetor que você toma. Eu já tomei protetor solar. São as cápsulas que você toma. Tem protetor solar que você de ingerir. Obviamente, quando eu tomei, obviamente eu também passei, né? Porque vai que, né? Vixe, indústria farmacêutica, os caras não perdem tempo. Os caras não perdem tempo. Tá? Então, assim, o que chama atenção na condução, gente, aí eu queria mostrar essa figura para vocês para ressaltar o seguinte. Essa figura, ela mostra pra gente um corpo sendo aquecido a diversas temperaturas. Ok?
O que a gente observa muitas vezes é que quando um corpo está aquecido, ele emite luz. E essa curva, ela mostra para a gente qual é... Então, assim, nesse eixo aqui, ó, você tem a intensidade luminosa. Nesse eixo aqui, você tem o comprimento de onda majoritário que ele está emitindo. Então, por exemplo, quando você aquece um corpo a 3.500 Kelvin, aqui tem 1 grau, mas não devia ter, tá? Quando você aquece um corpo a 3.500 Kelvin, ele emite uma intensidade luminosa relativamente baixa, tá? Como vocês podem perceber. E o comprimento de onda majoritário dele está próximo do vermelho, tá vendo? Ó? Tá? Tanto é verdade que quando você esquenta um corpo, principalmente metal, a primeira cor que ele fica é vermelho. Pode perceber. Se eu aumentar a temperatura, por exemplo, para 4.000 kelvins, a intensidade luminosa aumenta, percebe que a curva está mais alta, e o comprimento de onda já está um pouco indo para o laranja. Aí aqueço ele a 4.500, aqueço a 5.000, aqueço a 5.500. Quer dizer, conforme você vai aumentando a temperatura, a cor emitida pelo corpo, ela vai variando. Esse conceito foi explicado pelo Planck, né? Foi daqui que nasceu a mecânica quântica. Isso era uma coisa que ninguém conseguia explicar no século XX, no começo do século XX. Por que isso acontece? E aí, olha a aplicação prática. Hoje, a gente consegue estimar a temperatura de estrelas a partir dessa ideia. Né? Você captura a luz que essa estrela está te mandando, coloca essa luz num processador para conseguir entender essa luz melhor e cria uma curva desse tipo. E aí você consegue estabelecer qual a temperatura da estrela. Ah, essa estrela está não sei quantos milhões de graus ou coisas desse tipo. Tá bom? Beleza? Tranquilo. E para encerrar então, gente, eu queria comentar com vocês aqui 2 questões, tá? Uma delas que para nós ela talvez seja a coisa mais importante da radiação, que é a questão do efeito estufa, né? O que acaba acontecendo, né, gente? O efeito estufa, ele ocorre não só na atmosfera da Terra, tá? Existem outras atmosferas que também têm esse tipo de efeito. Por exemplo, a atmosfera de Marte, ela tem muito CO2, mas muito CO2. E o CO2 é uma substância, em especial, importante. Por quê? Porque quando a radiação do Sol chega na Terra, ela vem se propagando no vácuo, né? E ela entra na atmosfera. Ao entrar na atmosfera, algumas moléculas conseguem absorver esta radiação. E esse mecanismo de absorção ele é importante. Daqui a pouco eu comento. Qual a importância dessas moléculas absorverem a radiação? Se nós não tivéssemos atmosfera, a luz do Sol ia bater na Terra e ia voltar. Né? Por exemplo, o planeta Mercúrio, que é um planeta que está mais próximo do Sol, ele tem uma amplitude térmica da face clara para a face escura de quase 350 graus. Né? A face clara dele, ela fica a temperaturas aí da ordem de 200, 250 graus, e a face escura fica a temperaturas da ordem de menos 100 graus. Então é uma amplitude enorme. Por que isso acontece? Porque a atmosfera ela atua decisivamente na retenção de calor. Justamente porque uma parte da radiação que é irradiada, ela é absorvida. Só que não é toda molécula que consegue fazer isso. As moléculas mais significativas nesse quesito são o gás carbônico, o metano, a água e alguns óxidos, em geral, mas não são tão importantes. Tá? A concentração de água na atmosfera ela é constante, porque nós temos um ciclo da água. Então a água evapora, condensa, evapora, condensa. O problema é o CO2, por conta das atividades industriais, do desenvolvimento tecnológico, da crescente dependência de combustíveis fósseis que a gente experimentou, sobretudo no século XX, né? Então, a intensificação do efeito estufa aí sim é o que a gente vai chamar de aquecimento global, tá?
Beleza? Aí tem todo um desdobramento disso, mas eu não queria entrar no detalhe. Eu só queria chamar a atenção de vocês do porquê que ele é importante a nossa atmosfera. Tá? Tranquilo? Aqui eu também queria mostrar para vocês duas tecnologias. É estranho falar que uma garrafa térmica é uma tecnologia, mas ela é uma tecnologia, né? O Enem gosta muito disso, né? Uma das habilidades das ciências da natureza é justamente essa. É você trazer uma tecnologia para a prova, né? E questionar o aluno, ó, qual é o princípio que está norteando essa tecnologia, tá? Eu vi uma pesquisa esses dias eu não lembro onde foi, de que instituto é. Eu vi na internet, no UOL. Eles estavam falando essa pesquisa. Não sei como é que os caras fizeram essa pesquisa, mas me chamou a atenção o número. 83% de tudo que você tem na sua casa só existe por causa da mecânica quântica. Quando ele fala assim, tudo que você tem na sua casa é desde o micro-ondas até o GPS do celular. Né? Então, assim, alguns princípios, eles acabam, alguns conhecimentos acabam destravando um monte de coisas. Né? Duas aplicações bem rápidas da radiação são o micro-ondas e a garrafa térmica. Na verdade, a garrafa térmica é um bom exemplo para você entender todos os processos de condução. Né? Bom, no micro-ondas, o processo funciona de que forma? O micro-ondas gera micro-ondas. Essas micro-ondas, como são ondas eletromagnéticas, têm frequências de vibração. Quando essas micro-ondas atingem os alimentos, que são compostos por água, a frequência de vibração das moléculas é parecida com a frequência da micro-ondas. Quando uma molécula tem uma semelhança de frequência, né, com uma radiação, ela absorve essa radiação e transforma aquilo em movimento. Então, o aquecimento do alimento ocorre a partir do momento em que, primeiro, o alimento absorve a radiação. Então, a radiação vem e bate nele. Então, primeiro, o calor se propaga do micro-ondas para o alimento, por radiação. Segundo, ele absorve aquela radiação. E aí ele começa a conduzir para as moléculas inteiras. Né? Curiosamente, só a água entra em ressonância. Então, por exemplo, se você pegar um objeto qualquer que não seja feito com água, que não tenha água, e coloque no micro-ondas, ele não vai aquecer. Tá? As micro-ondas vão ser liberadas e elas não vão conseguir ser absorvidas porque a estrutura do material não é ideal para que ele consiga fazer isso. Tá bom? Beleza. Agora, a garrafa térmica, ela é uma invenção muito legal. Por quê? Vocês já devem ter visto, né? O interior da garrafa térmica ele é espelhado. Tá? Então a garrafa ela é feita de um recipiente externo, tá? Que ele chama aqui de case, que é como se fosse o estojinho. Esse recipiente externo não está diretamente conectado ao líquido, como a gente pode imaginar, como muitas vezes a gente acaba imaginando. Entre o recipiente externo e o líquido, você tem um outro recipiente, e veja que essa parte interna aqui é oca. Eu não sei se alguém já teve a curiosidade de quebrar uma garrafa térmica, ou quebrou por acidente. Né? A garrafa térmica ela é muito sensível, porque esse recipiente aqui, ó, ele é muito sensível. Você tem uma película de vidro aqui, espelhado, e externamente aqui também, ó. E aqui você tem um vácuo. Tá? Além disso, este recipiente no qual o líquido está contido, ele também é isolado da parte externa por um suporte aqui, ó. Esse suporte ele é isolante. Tá? Então, uma questão muito comum, que vocês já devem ter visto em exercícios, em listas, é para você explicar, por exemplo, qual é a função desse negócio aqui, qual é a função da tampa, qual é a função do espelho aqui. Né? Então, o que a gente vai observar? Né? O vácuo aqui, ele vai garantir que o calor não seja perdido por radiação. Aqui, o vácuo não, o espelho, perdão. Né? Essa parte interna aqui, ela é espelhada justamente para evitar que o calor seja perdido por radiação. Né? Porque se a radiação ela se comporta como luz,
significa que o calor ele pode ser refletido. Simples. O calor é refletido, tá? Muito bem. O isolamento aqui impede condução. Então, se você quer armazenar um líquido muito quente, você pode fazer esse armazenamento do líquido muito quente, porque ele não vai perder calor por condução, tá? A tampa, de uma certa forma, ela vai evitar convecções, né? Porque, na verdade, se você deixar a tampa aberta, a superfície do líquido está quente, não está? Ela vai esquentar o ar aqui, esse ar vai subir e vai proporcionar a descida de ar frio. Então, deixar um recipiente aberto acaba proporcionando convecções da massa de gás que tem aqui, né? Então, você acaba também perdendo calor pela convecção, tá? Sem contar a própria condução, né? Então, quer dizer, vamos dizer assim, a tentativa mais bem sucedida de você manter um ambiente isolado termicamente, né? E mesmo assim, acaba que não dá muito certo, tá? Tranquilo? Na aula de amanhã, quando a gente for fazer as contas, eu vou falar sobre calorímetro, né? E aí, ao falar sobre calorímetro, a gente vai falar sobre calorímetro ideal.